para você que está ligado na Rádio Defensoria. Está começando mais um programa Entrevistas DPE, comigo, Beatriz Priu, e hoje o assunto é para falar sobre empreendedorismo, na verdade, sobre a jornada de uma empreendedora que está aqui com a gente no estúdio já, a Gabriela Soares, que é publicitária, especialista em posicionamento de marca também, e está aqui para conversar com a gente um pouquinho sobre essa história dela, mas primeiramente quero agradecer e seja muito bem-vinda também aqui à Rádio Defensoria. Eu agradeço imensamente o convite, fico honrada em estar aqui com você mais uma vez, né? E poder falar da minha história e poder impactar a vida de outras mulheres, outros empreendedores. Gabi, vou chamar assim que a gente já grava outras entrevistas, já tem intimidade. Mas, Gabi, eu queria que você lembrasse até um pouquinho da sua história, né? Antes de você chegar, então, a escrever o livro, contar ali a trajetória, a história de uma empreendedora, você teve essa história vivida, como é isso, né? Você se formou em publicidade, conta da sua... Sim, eu até falo que eu tô só no início de tudo, né? Porque eu escuto todo mundo dizer, Gabi, tem um ditado lá que fala que o ser humano tem que ter filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Nunca tinha escutado isso na vida. Eu falei, pelo menos agora tem um capítulo, né? Porque eu fui como coautora. Mas eu vejo como eu estou ainda no início de tudo. E... eu sou de Manaus, então eu sempre fui muito apaixonada por inovação. Eu sempre gostei muito da área da comunicação. Então eu era aquela pessoa, aquela criança e adolescente que era muito ligada nos blogs. Eu tinha Fotolog, eu tinha Orkut, eu tinha MySpace, eu tinha tudo. Tudo era novidade, eu tinha. E eu era muito curiosa. Eu era criança tímida, introvertida. E a internet, o digital, era uma porta para o mundo. Então, eu ficava pensando em trabalhar com cinema, com música, né? Porque eu gosto da música também, associar. Ou eu vou trabalhar com fotografia. Eu sempre ficava pensando, né? Nessa carreira, qual carreira eu vou seguir. E a minha família veio para Boa Vista. E aqui em Boa Vista foi uma mudança de vida. Eu tive que, do nada, pensar. E agora, que idade que eu vou... E eu tinha administração na época, sentido fazer administração, porque meus pais estavam empreendendo. E a minha mãe viu a publicidade, me mostrou a grade e falou assim, será que tem mais a ver com você? E aí, eu fiz a faculdade de cidade. Naquela época, era tudo muito engessado. Eu vejo que essa nova geração, né? Não sou tão velha assim, mas essa nova geração, ela já entra no digital. E na época que eu fiz faculdade... já tinha ali o digital, mas a gente aprendia muito uma agência tradicional. Você vai ser ou atendimento, ou você vai ser mídia. Então, era tudo muito engessado. Mas o meu curso, na época, foi falar, junto com a minha equipe, foi falar sobre o Instagram. Então, a gente já estava finalizando a faculdade das redes sociais publicitário. Então, as pessoas já estavam usando o Facebook, né? Na época já tinha uma entrada ali publicitária. E a gente falou sobre o Instagram. Em 2014. O Instagram é uma de marca. Algumas empresas, se eu não me engano, aquela marca chamada na época, uma loja de roupa feminina, postava algumas fotos e também a Chili Beans também já postava coisas. E lá fora, as pessoas já usavam. Já existia a pessoa aqui nas redes sociais. Então, a equipe criou, na época, um manual de uso que a gente falava sobre os filtros, as hashtags. Naquele momento eu pensei, eu quero ter a minha agência. Eu quero trabalhar isso, eu quero trabalhar com digital, eu quero levar o digital para as empresas. Só que eu sempre tinha muito medo também de encarar as coisas. Então eu falo que a maturidade que fez ser quem eu sou hoje também. Porque como eu esperei muito também pela minha equipe na época, bora criar nossa agência. E um professor meu até falou, Gabi, esse é o sonho de qualquer pessoa. Todo mundo tem um sonho de terminar a faculdade e abrir a sua agência. E eu fiquei muito tempo com aquilo, alguém que abraçasse esse sonho comigo, unidade. Eu via que dava para bater na porta das empresas, olha, a gente pode fazer isso por você. E era algo muito novo. Até que eu fiquei parada um tempo, me especializar mais, em ter mais oportunidade. Então, eu trabalhar no jornal aqui de Boa Vista, no setor comercial. Então, ali eu aprendi sobre o jornal impresso, aí tive que aprender sobre material gráfico, rádio. E aí veio também a parte do site. Então, comecei a ter domínio disso. Só que sabe aquele sonho que fica? Nossa, eu queria fazer mais, eu queria poder mostrar trabalho, eu queria poder trabalhar da minha forma, do meu jeito.
Então, acabou que eu ficava com uma frustração, mas eu também não tinha reação pra fazer nada. Até que foi em 2017, assim, férias, que férias é pra... Eu voltei das férias pensando assim, chega, não é isso que eu quero ir. E eu falei pros meus pais, falei, olha, eu vou sair do trabalho. Aí meu pai falou assim, você tem renda pra aguentar os meses? Aí eu vou atrás pra ter. Porque não foi planejado, né? Sim. Mas aí eu lembro que quando eu saí do trabalho, do CLT, assim, na época, foi muito na coragem. Então, do pouquinho que eu tinha pra investir, eu saí, foi tudo ok, tudo maravilhoso, quis arriscar, porque eu tava cansada de esperar por pessoas, sabe? Porque muitas vezes a gente deixa de viver um grande sonho porque a gente espera por outras pessoas ou espera a oportunidade chegar. Então, naquele tempo, eu já pensava, eu que crio a minha oportunidade, eu que tenho que fazer acontecer. Foi aí que eu saí da empresa e eu fui bater na porta das pessoas que eu conhecia. Então, eu comecei atendendo a loja de roupa de uma amiga que formou comigo na época. Então, eu falei, olha, deixa eu cuidar do teu Instagram. Porque naquele tempo, 2017, o pessoal já usava o Instagram. Mas não sabia como usar, mas já usavam. Cobrava R$400 um mês. R$400 o mês para fazer ali o gerenciamento. Sabia como fazer? Não sabia. Mas eu passava o dia inteiro prospectando. À noite eu ficava estudando, sabe? Então, eu comecei muito empiricamente também, né? Muito vendo o que as outras pessoas faziam, assistindo os vídeos no YouTube. Porque naquele tempo também não tinha cursos assim. Seja um social media, seja um analista... Era analista de marketing. Não tinha. Então, eu sempre fui muito curiosa. E a gente aprende também fazendo. Claro que eu não mentia para os meus clientes. Eu falava, olha, eu tô começando, bora aprender juntos, né? Aí comecei com essa empresa. Depois eu fui para uma esmaltaria, que também era uma conhecida minha. Então comecei atendendo ela. E já fui tendo uma base. Até que a minha terceira empresa já foi uma empresa grande. Porque ela trabalhava com internet. Então era uma empresa que já me cobrou. Você tem contrato? Você tem isso, você tem recibo. Então, foi o momento que eu vi, caracas, agora sim. Tem que profissionalizar. Né? Então, eu já tinha o meu CNPJ, mas era tudo muito... Não tinha um recibo, não tinha um contrato. Aí, foi na época que eu comecei, né? Eu criei Eu lembro que eu até comprei, assim, um pacote que vinha com contratos e tudo mais. Aí, criei o contrato, passei para ela. E foi o que me mostrou isso de agência, né? Como funcionava. E ela me dava muito mais gás. Ela acreditava, ela falava, Gabi, tá ótimo. Você tá tendo potencial, tô adorando. E foi assim que eu fui conquistando os meus clientes. Eu falo que foi na coragem, batendo na porta de quem eu já conheço, porque pessoas chamam pessoas, né? Até que teve a oportunidade de trabalhar numa agência de Boa Vista, que era de um conhecido meu da pós-graduação. E ele me deu essa oportunidade e eu pensei, agora eu vou entender como é que funciona uma agência. Porque eu não tinha tido a oportunidade de trabalhar numa agência. E aí eu pensei, agora eu vou entender. Eu vou ver se meu processo tá no caminho, né? Porque ele já tinha tudo estruturado, as áreas. Aí eu entrei, já atendendo um órgão público nessa agência. Foi na época que eu trabalhei pra Assembleia até. E aí eu vi que o meu processo não estava tão diferente, mudava algumas coisas. Mas foi uma fase, assim, que expandi também. Porque eu comecei a atender Teve desafios, né? Para poder expandir os conhecimentos. Nossa, teve muitos desafios. Porque atender órgão público é ansiedade atrás de ansiedade, né? Essa fase foi sofrida da vida. Mas eu comecei com esse cliente. Aí depois ele já me colocou para atender outros clientes comerciais. E com o passar do tempo eu já estava gerenciando a equipe. Então eu já fui assim, eu fui no alto do patamar ali do planejamento, que era gerenciar a equipe. Até que eu já não estava conseguindo dar conta dos meus clientes, do meu espaço, e estava só naquela agência, né? E quando foi 2019, que eu falo que foi a viradinha de chave, porque eu comecei a usar as minhas redes sociais para me posicionar também. Sem saber o que era posicionamento na época, porque ninguém falava.
as pessoas já falavam sobre o branding, só que era um assunto muito distante mesmo. Eram só aqueles termos difíceis, sabe? Tudo em inglês Tudo também? em inglês, então coisas que quase ninguém falava, ou que tinha medo por ser um investimento muito alto e só a longo prazo, né? Aí eu usei meu Instagram pra postar uma dica criativa. Uma dica muito boba, muito bobinha assim, né? Mas postei e repercutiu. As pessoas começaram a querer mais. E aí eu me comprometi comigo. Toda semana eu ia postar uma dica no meu Instagram. Então eu saí daquele Instagram que postava só bumerangue, assim, né? Eu passei a Porque postar. era muita foto, mas o vídeo ainda tava começando. Tava começando. E era só 15 segundos por story, porque eu postava só nos stories. Então eu passava uma semana pesquisando. E eu pesquisava como? Era Instagram das gringas. Eu vi o que é que o pessoal lá fora tava fazendo, o que o pessoal de outros estados estavam fazendo. Eu ficava vendo como é que eles faziam. Quando eu não sabia, porque eu via, eu assistia, até que eu tentava fazer. Quando eu não conseguia, eu ia no direct da pessoa e falava, olha, eu passo dicas para os meus seguidores, eu gostaria de passar isso que você fez. Porque a gente tem que ter humildade de perguntar, né? Até que virou a quarta oficial, que era o Dicas da Gabs, RR, e toda quarta-feira eu postava uma dica nova. Quando eu não postava, gerou demanda. As pessoas ficavam, cadê a dica de hoje? Até cobravam e pediam cobravam, coisa exatamente. Também, né? Ou me mandavam alguma coisa e falavam assim, como é que faz isso? Isso daqui é uma dica boa pra você. E aí, além das dicas, eu comecei a falar sobre o meu trabalho, eu comecei a falar sobre o Instagram, eu comecei a falar sobre marketing, sobre planejamento. E eu fui crescendo com isso. Então, quando eu assisto o primeiro story que eu postei, nossa, gente, nostálgico. Eu amadureci demais. Isso foi o quê? 2019, não faz nem muito tempo, né? E eu lembro que eu gravei o IGTV. Eu não apago esse IGTV porque ele faz parte da minha história. Mas eu coloquei assim, o celular de frente pra janela pra ter iluminação. Aí meu cabelo todo pro lado, um cropped, eu ainda tava usando um cropped, meu Deus. Uma parede vermelha. E eu falando assim, então, gente, o bloqueio criativo acontece por isso. De forma bem roteirizada. Roteirizada. Ali, né? Eu criei um roteiro, mas o vídeo, acho que ele tem 5 minutos, porque eu não conseguia passar informação num tempo muito curto, né? Só que tá muito amador. E aí eu até uso como exemplo, hoje em dia, eu pago essa vergonha, pra falar que a gente começa assim. A gente tem que começar de algum lugar, né? Tem que começar de algum lugar, porque às vezes as pessoas querem começar da forma mais perfeita, né? E eu fui me descobrindo com isso. Então, eu percebi que eu gosto de ensinar, eu gosto de compartilhar conhecimento. E acabou que isso aumentou o meu leque de serviços. Porque eu saí só daquela pessoa que faz o social media para aquela pessoa que pode dar uma consultoria, que pode dar uma mentoria. E eu sempre fui muito tímida e isso me deu a oportunidade de ter mais voz, né? E chegou um ponto que eu queria também palestrar. Eu quis sair só do digital, eu queria poder encontrar essas pessoas aqui em Boa Vista. E foi mais uma vez, com a fé, a cara e coragem, eu bati lá na porta do Sebrae e falei, como é que faz para palestrar aqui? Porque nada do que aconteceu até hoje foi porque caiu, assim, sabe? Caiu no meu colo. Não, eu que fui atrás mesmo, sabe? Fui atrás de fazer acontecer. E aí a pessoa me explicou. Gabi, tu tem uma ideia? Tu tem um projeto? Eu falo, tenho. Tinha? Não tinha. Mas... no outro dia tava pronto. Já tava pronto. E aí eu lembro que ela falou assim, olha, você só apresenta o seu projeto, se for útil pro Sebrae, a gente abraça a ideia com você. E, mais uma vez, como era a primeira palestra, eu fiquei assim, eu não posso fazer isso sozinha. Sempre tive, né, isso. Eu não gostava de fazer nada sozinha. Reuni 3 amigas e falei, olha, bora palestrar. Eu vou falar sobre isso, você vai falar sobre isso, você sobre isso. Montei lá tudo pra elas. A gente marcou um ensaio fotográfico pra cada um ter a sua foto. E fiz acontecer o rolê. Porque a partir dessa palestra, que eu fiz morrendo de vergonha, o tema era até 5 passos para crescer nos stories. Porque como eu trabalhava muito com os stories, eu sempre levei muito essa temática.
Então, a primeira palestra eu acho que deu umas 20 pessoas. E é engraçado que a gente se cobra muito, se julga muito, né? Eu até hoje acho que foi uma palestra horrível, mas a gente teve tanto comentário positivo, todo mundo gostou muito, né? E não parei mais. Por quê? Porque o Sebrae viu, me chamou pra outra, me chamou pra outra, me chamou pra outra. Outros órgãos começaram a chamar, outras pessoas começaram a chamar. Então, é aquilo de que você precisa ser visto. Você precisa gerar ali o seu movimento. E aí, eu já comecei a criar vídeos para as redes sociais, que tinha ali o IGTV, né? Comecei a criar mais pro IGTV, comecei a aparecer mais nos stories, comecei a falar mais sobre o meu trabalho. Veio a pandemia. E na pandemia criou uma necessidade muito grande do digital e foi... Acho que era uma das únicas ferramentas que se tinha, né? Na porque época a gente era digital. Todo mundo preso Exatamente. em casa. Então foi um período em que eu dei muita palestra online, que eu fechei muitas consultorias e mantive os gerenciamentos, né? Os clientes que eu já tinha. Então foi um período assim que eu até falo... Eu posso ter errado alguns processos, sim, porque a gente só faz, a gente só acerta fazendo, né? Assim como a gente corrigiu muitas coisas, mas o fato de ter essa vontade de fazer acontecer sempre foi muito grande, sabe? E me trouxe até o hoje, né? Eu queria até, antes de entrar nesse hoje, que é o objetivo da nossa entrevista, o lançamento... Aliás, já está lançado, né? Esse livro aí com várias outras... empreendedoras também, mas você citou no início algo que me deixou muito curiosa, né? Que foi a sua mãe. A sua mãe ali que lhe apresentou o curso de publicidade, que lhe motivou ali também a fazer. E você contou que seus pais são empreendedores, né? Você acredita Sim. que esse fato, né, de seus pais empreenderem, dos seus pais saberem, né, se virarem sozinhos no mundo, te motivou e te moldou também para chegar em tudo isso, essa coragem toda que você demonstra aqui também. Apesar de você dizer que tem medo, é muita coragem demonstrada aqui pra gente. Sim. Você acredita nessa influência também? Olha, na época que meu pai estava empreendendo, eu não tinha muita maturidade, sabe, Bia? Eu não conseguia enxergar o poder que o empreendedor tem, a liberdade, né, que as pessoas falam. Eu acho que eu tenho muita influência, um exemplo, da minha mãe. A minha mãe, ela sempre foi um exemplo para mim da pessoa que faz acontecer. A minha mãe, ela corre atrás das coisas, ela sempre consegue, ela tem o carisma dela, né? Então, eu acho que é muito mais pela personalidade do que ter empreendido pelo lado profissional. Porque quando meus pais começaram, eu trabalhei com eles também. A gente tinha uma panificadora na época. Então, eu só não cheguei a assar pão na época porque eu acho que o forno assim era maior do que eu. Mas eu era estoquista, atendimento, caixa, administrativo. Era muita coisa. Então, naquele tempo, eu tinha medo disso. Porque eu via como a gente também ficava muito refém do nosso negócio. Porque quando você tá ali ou no órgão público ou no CLT, ali, ó, você tem aquele horário a cumprir, o seu salário no fim do mês, início do mês, enfim. E quando você está empreendendo, todo dia é um dia. Você planeja, assim, a curto, longo, médio prazo, mas todo dia é um dia diferente. Quando você tem um funcionário, quando você tem equipe, você ainda depende de pessoas. Então, eu via... eu acho que eu tinha muito mais motivos para ter medo disso do que pegar como uma inspiração. Até porque Boa Vista, naquela época, e até hoje era muito voltada para o concurso público. Então, até hoje, meus pais não entendem o que eu faço. Eu acho que quando meu pai viu o meu capítulo, ele... Nossa, parabéns! Mas, assim, até esse ano já me mandou vários concursos aí, ó. Acho que esse daqui é bom para você, hein? É muito difícil entender, né? Na verdade, esse lado empreendedor mesmo, de não ter nada fixo ali, digamos... confirmado, mas a vontade de fazer e de estabelecer a sua marca, a sua identidade, como você tem estabelecido aqui no estado de Roraima. E aí também veio o Café com Likes, Sim. né? Que é um dos maiores, acho que, projetos de expandir mesmo quem é a Gabriela Soares aqui em Roraima. Como é que isso aconteceu também? Foi ali batendo de porta, como você falou? Olha, o Café com Likes, que é um evento voltado para mulheres empreendedoras, ele surgiu no final da pandemia, quase, né?
porque eu estava sentindo uma necessidade muito grande de uma ambiência, pronto, acho que resume em ambiência. Eu estava sentindo muita falta de ter mulheres que estão passando pela mesma situação, que é o mercado, falar sobre o mercado, falar sobre soluções para os colaboradores, o que é que a gente pode fazer de diferente para os nossos clientes, porque eu me via no momento... em que eu tinha meus amigos, eu tenho a minha família, só que às vezes a gente não quer levar um peso de um problema para a família. Ou às vezes você não quer ali conversar com uma amiga que não vai entender a sua realidade, né? Então, depois da pandemia, todo mundo tava surtado. Quem fala... Acho que tá até hoje. Que até hoje, gente. Quem não teve uma crise de ansiedade, quem não teve episódio depressivo, viveu a pandemia errado, né? Então, Quando meu pai... Porque meu pai, ele ficou internado, ficou na UTI durante umas 2, 3 semanas. Minha mãe também. Então, quando eles voltaram, foi aí que eu senti. Foi aí que eu comecei a ficar surtada, que eu comecei a ficar... entrando no processo, assim, depressivo mesmo. E eu sempre fui aquela pessoa que, quando tá mal, já pensa em novo projeto, já quer trabalhar. Eu nunca fiquei parada. Desde quando eu saí do trabalho, CLT, eu nunca fiquei parada, eu nunca fiquei sem serviço, né? Até mesmo na pandemia eu trabalhei muito. E eu fui conversar com uma amiga que tinha uma agência, porque eu queria validar uma ideia com ela. Aí ela foi e perguntou, Gabi, e a vida, como é que vai? Aí foi nesse momento que eu desabei, eu comecei a chorar, assim. Eu falei, não sei, papapá, comecei a chorar. E depois eu fiquei bem, assim. Aí eu percebi quantas pessoas estão precisando disso, né? De ter um momento de conversa, de ter uma troca. Eu acho que foi esse o sentimento, de ter uma troca. E aí, durante a semana, eu recebi um direct de uma pessoa que falava assim, Gabi, eu posto as coisas e ninguém reage, ninguém comenta. Aí eu pensei, cara, eu posso reunir algumas mulheres. Eu pensei em reunir 10 mulheres, que eram as minhas clientes. Vou reunir aqui minhas clientes, a gente vai ter um comes e bebes, eu vou falar sobre o Instagram. E cada um vai ter tipo um hot seat, né? Cada um vai trocar ali uma dúvida, enfim. E aí, na época, eu procurei a Priscila, que era cerimonialista na época, e falei a minha ideia, porque eu queria encontrar um lugar para fazer. E aí, a Priscila, por ser cerimonialista, eu pensei, acho que ela vai ter um lugar para indicar. Aí ela falou, Gabi, a gente pode fazer algo bem maior. E foi assim que surgiu, sabe? A primeira edição foram com 30 mulheres. E foi, assim, maravilhoso. E além de ter esse lado profissional, eu também falo que o Café com Likes, ele tem um lado espiritual também, porque foi ali que eu consegui dar o meu testemunho, falar sobre... É porque eu fiz uma promessa quando o meu pai estava doente, né? Eu falei que eu queria levar a transformação que Deus fez na minha vida. Porque hoje eu trabalho, com marketing, eu trabalho ali com o gerenciamento das redes sociais, mas eu trabalho hoje totalmente com mulheres e eu sei o impacto que eu levo para a vida dessas mulheres, e eu sei o impacto que eu recebo delas. É uma troca muito grande, sabe? E eu sempre pensei nisso, Bia. Por mais que a gente viva o mercado, viva o capitalismo, eu prezo muito pela transformação. E eu pensei, nossa, que por onde eu for, que não seja só a Gabriela, que seja assim um brilho da transformação que Deus faz diariamente na minha vida. E eu fiz essa promessa na época, quando meu pai saiu da UTI, quando meu pai foi pra casa, eu falei assim, Senhor, eu vou fazer a minha promessa. E eu pensei em fazer uma live no Instagram na época. Eu falei, vou fazer uma live, eu vou pagar minha promessa fazendo uma live. E aí, quando foi a primeira edição do Café com Likes, eu entendi que não era isso que Deus queria pra mim, não era uma live. Ele queria que eu reunisse mulheres ali e falasse. E foi lindo, sabe? Foi transformador. E gerou um movimento. Não é à toa que teve mais 4 edições após, né? Já estão me cobrando a edição desse ano, que vai ser a 6ª. E o evento, ele começou com 30, aí passou para 70, passou para 100. Teve a edição de aniversário, que eu reduzi para 70 e teve agora com 100 também. Então, eu consegui reunir mulheres que querem aprender, que querem ter uma troca, um networking, que querem sempre dar o melhor para os seus clientes, para os seus colaboradores e, além disso, ter também qualidade de vida, né? Porque não adianta você priorizar só esse pilar da sua vida, o profissional. Nós somos compostos aí por vários pilares e o evento, ele trabalha muito isso.
Então, eu acho que o evento, ele me também abriu muitas portas para nichar o meu trabalho, que é trabalhar com o público feminino, com empreendedoras que querem se posicionar no mercado, querem vender mais. E através dele, me deu mais também autoridade, porque eu tive mais acessos, né, a mais pessoas. Consegui palestrar em São Paulo para falar sobre o evento. Então, assim, São Paulo foi só para falar como um case, né? Ter o Café com Likes como um case aqui de Boa Vista. Nossa, sensacional. Poder, né, levar um pouquinho da história de Boa Vista, da sua história também para um outro estado, né? Uma grande capital, uma grande metrópole como São Paulo. E aí você também se especializou, fez outros cursos, né? Nessa jornada sua como empreendedora. Para quem está nos acompanhando a partir de agora, a gente está conversando com a Gabriela Soares, que é agora empresária, né, também, mas publicitária. E ela lançou com outras escritoras recentemente, né, um livro, A Jornada das Empreendedoras, tá certo, Gabi? Sim. Até trouxe o livro para você, viu? Ai, que maravilha! Preciso ler de verdade. Daqui a pouco a gente tira até uma fotinha. Mas esse livro é com outras mulheres também que contam a história, né? E você entra como coautora. E tudo isso, acho que você está falando aqui, tá escrito. Tá, também, né? Eu resumo, gente. Tô dando spoiler aqui. Então, resumo. E no momento que você recebeu esse convite, qual foi o sentimento, né? De contar toda essa história que você já contou aqui pra gente, né? Um pouquinho mais também, com certeza, para colocar no livro. Olha, eu confesso que às vezes a vida ela tá tão no automático que a gente não percebe, né? O importante que aconteceu ali naquele dia. Então, o convite ele veio através do Instagram. Por isso que eu falo o tempo todo, se posicionem no Instagram, criem conteúdo, porque você acha que não tá sendo visto, mas você tá sendo visto sim. E aí recebi o direct que inclusive não foi da editora, assim, não recebi da editora. Foi de um colaborador da editora, né, um prospector. Resolvi aceitar agendar uma reunião online. E quando a pessoa começou a falar, eu percebi que era um convite sério, que a editora não era um golpe, que tinha outras mulheres, outras pessoas que já escreveram um livro, né, através dessa editora. E a pessoa, ela teve uma abordagem muito humana também. Ela não estava só querendo... Gabi, essa é a ideia. A gente quer você por isso, isso e isso. Não. Ela entendia o meu processo. Ela pesquisou. E foi aí que eu resolvi aceitar o convite para ser coautora. Então, tem outras mulheres no livro. Eu até bagunço, assim, na brincadeira, que você pode não ser impactado pela minha história, mas tem alguma história que você vai gostar, que vai te inspirar, porque cada uma aí fala sobre uma área, ou a financeira, a espiritual, liderança. A minha é sobre empreendedorismo digital. Então, foi um convite, assim, maravilhoso. E eu consegui sentir o impacto quando eu compartilhei com pessoas. Por isso que a vida é feita assim de pessoas, né? Ninguém vive só. Porque eu primeiro compartilhei com meus pais. Então, assim, já foi aquele, nossa, que legal, papai, você pesquisou bem. Foi aquele mais racional também. E aí eu lembro que quando eu compartilhei, assim, com as amigas próximas, foi aí que a minha ficha caiu. Porque elas ficaram assim, nossa, Gabi, é outro patamar agora. E aí que eu comecei a analisar os frutos, né, que isso poderia me dar. Que, inclusive, estou aqui agora falando sobre o livro, né? E eu até participei do lançamento lá em São Paulo, agora no mês de agosto, dia 23 de agosto. E é claro que eu vou ter o lançamento aqui em Boa Vista também. E é muito louco, eu acabei de perceber aqui, é muito louco porque... Estava previsto para o dia 19 de setembro. Insight vindo aqui na hora da entrevista. Dia 19 de setembro, mas... O Sebrae, sendo sempre o grande parceiro, eles viram que eu ia dar uma palestra e eles falaram, não, esse lançamento tem que ser na Expo Beleza, que vai começar agora dia 20, né? A Expo Beleza que vai ser de moda e beleza, então a maior feira aqui da região. E aí eles me convidaram pro lançamento ser na Expo Beleza, dia 23. Você acredita? Agora que eu me toquei. Depois, E aí fica até meu convite aqui, né, pra quem tá escutando, pra você, por favor, dia 23, ir lá prestigiar a partir das 19 horas, além de ter o lançamento oficial aqui na cidade, eu vou poder falar também numa palestra
um trecho de um vídeo que eu postei, que eu falei que o sucesso, ele cresce na teimosia. Porque hoje, eu falo, né? Eu tô muito no início de tudo, do que eu ainda quero conquistar. Eu quero expandir muito mais. Mas quando eu penso nas vezes que eu não desisti, é porque eu fui teimosa. Eu fui teimosa comigo, sabe? De não querer desistir de um sonho que eu sabia que ia dar certo. E eu falo assim, que não é aquela teimosia sem razão. Era muita pesquisa, era domínio do que eu estou fazendo. Não é aquela coisa só por desejo emocional, sabe? Então, eu vejo que hoje, até mesmo pela facilidade do digital, algumas pessoas, elas querem agir no empreendedorismo, mas sem pesquisa, sem saber mercado, sem entender o processo e acabam desistindo, ok. Mas tem outras pessoas que têm aquela teimosia. Nossa, hoje não foi um dia bom, não foi um mês bom, mas vai dar certo, essa ideia é boa, não vou desistir. Eu já pesquisei, já falei com pessoas, já fui atrás, porque só tem um destino, que é dar certo. E para dar certo, você tem que fazer dar certo. Não tem outra receita, sabe? Eu sei que algumas pessoas podem ter, sim, mais vantagens, né? Mais vantagens. Só que a gente não pode se distanciar achando que... nunca vou conseguir realizar isso. Porque consegue, sim. Consegue. E de onde é que vem essa certeza, por exemplo, que você está falando agora, sabendo lá atrás, já antes de dar certo, que ia dar certo? Ai, Bia, é muita fé, ó. É muita fé, porque assim, empreender é trabalhar também com as incertezas, né? Só que eu acho que eu sempre tive uma rede de apoio muito boa. Eu sempre, graças a Deus, eu tive uma rede de apoio que sempre me estimulou. E eu sempre procurei também me estimular. Porque, não tô com uma rede de apoio, mas eu acredito. A gente tem que acreditar. A gente tem que... hoje não foi um dia bom. Respira. E amanhã faz ser um dia bom, sabe? E eu não tô aqui falando positividade tóxica, não é isso. É porque eu sei que tem dias e dias, eu sei que a gente trabalha com financeiro, que às vezes é complicado, mas você enxergar a oportunidade. E eu trabalho com criatividade, eu trabalho com comunicação, com digital. Eu até falo que pro meu lado, às vezes é mais fácil, né? Então eu aprendi a enxergar a oportunidade em tudo. É em conteúdo, é no posicionamento, é numa fala dos stories. Eu vejo oportunidade em tudo. Mas eu não fui sempre assim. Eu fui me moldando a isso, eu fui enxergando isso. Então eu acho que as pessoas, eu ainda não tenho domínio. Eu não cresci desde pequena num lar de empreendedores. Não cresci. Mas isso começou a crescer esse desejo em mim. E aí eu fui em busca de estar ao redor de pessoas que vivenciam o que eu quero, que vão agregar, que vão poder me estimular. É o que eu assisto, é o que eu escuto. É também eu cuidar do meu lado emocional, cuidar do meu lado físico, porque tudo isso influencia. E aí você acaba moldando o seu olhar. Você acaba vendo a oportunidade, fazendo nascer planta de pedra mesmo, sabe? Porque empreender é isso. É tirar leite de pedra, que o pessoal fala, né? Tem um ditado assim? Então, é muito você se moldar mesmo. Os desafios também para chegar até aí, né? Nossa, porque não é fácil. E você, Gabi, também tem um podcast, né? Tem. É outro projeto já também. Que eu sou a mulher dos projetos. Tá escrito no livro um pouquinho desse projeto também, ou ele vai ficar para uma próxima? Olha, eu não falei muito... Porque não tinha espaço. Né? Eu acho que vou ter que escrever um livro mesmo, hein? Agora como autora principal. Como autora principal. E também o podcast, ele teve no primeiro... foram os 3 primeiros meses do ano. E agora só em 2025... Porque também a gente precisa ter um foco, né? É maravilhoso, eu adoro conversar com pessoas, conhecer a história de pessoas, mas também requer tempo. E aí, como agora eu tô com foco do curso digital, né? Lançar o curso digital, e por isso que o podcast ficou pro mês... ano que vem. Olha, já querendo mês que vem. Quem sabe, né? Quem sabe ela muda de ideia, que ela tá em constante movimento. Gabi, então, assim, são muitas ideias, né? Muitos projetos, muitas iniciativas que vieram de você a partir disso que você falou, que é a fé, esse propósito, né? De levar essa parceria, levar esse aconchego, de fato, para outras empreendedoras, para saber enfrentar esse desafio. Inclusive, tá aqui no livro, gente, assim, os segredos, desafios e conquistas, né? A jornada das empreendedoras, e esse
ser o subtítulo. Eu queria que você, assim, falasse também para algum empreendedor que está nos ouvindo a partir de agora, né? Que talvez ainda esteja naquela fase da incerteza, naquela fase da dúvida, né? Além de tudo que você já falou, onde colocar ali essa fé que você fala, caso a pessoa também tenha outras religiões, Sim. acredite em outras coisas, como começar ali, né? Como ter essas ideias, né, que você fala, que você defende e acredita para começar um projeto, começar uma empresa, um empreendimento, seja qual for. Tá. Eu até costumo falar, porque tem grupo de pessoas, né? Tem aquelas pessoas que separam o investimento, né? Eu tenho que investir, planejei. Tem aquelas pessoas que faz o acontecer no mês, né? Vai fazendo ali no mês. Mas hoje eu sempre direciono, você quer começar um negócio. Tenha um plano de negócio, tenha um modelo, porque lá vai te dar um direcionamento, você vai entender os custos, você vai entender quem é o seu público, você vai entender quais são as principais redes sociais, você vai entender, dependendo do produto, a sua precificação. Então, é você montar um esqueleto mesmo. E isso não precisa ser feito, eu vou passar 12 meses fazendo isso. Não, mas requer tempo. Se você quer começar a empreender, entenda que você tem que ter tempo para investir no seu negócio. Eu ainda estou trabalhando, Gabi, eu não tenho tempo em horário comercial. Então, é você sacrificar um pouco ali do tempo que você tem para montar. O produto que eu quero vai resolver... Qual problema ele vai resolver? Pra quem que é? É um alimento, todo mundo come, beleza. Mas e aí? Quem são seus concorrentes? O que é que seus concorrentes estão fazendo? Qual é o diferencial do seu produto? Então, são muitas questões, né? Porque o empreendedor ele tem que se questionar o tempo todo. Então, hoje eu até falo, se você quer começar um negócio... não tenho recursos ainda. Vai pro YouTube, pesquisa, tem vídeos lá maravilhosos. Ou bate lá na porta do Sebrae, que o Sebrae ele vai te auxiliar. Ou procura... O Sebrae é um grande parceiro aliás, ele nasceu para isso. Ele nasceu para isso, para ajudar o empreendedor. Ou procure ali um consultor, né, que você se identifique. Mas o primeiro passo é você entender os pontos do seu produto, do seu serviço, o que ele soluciona, entender sobre o público. Porque algumas pessoas podem achar assim, isso aqui vai vender fácil. Mas vai vender todo dia? Ou vai vender só uma temporada do mês? Então, assim, eu penso que quando você está começando, você tem que se questionar. Tem que se questionar muito. Montar o teu plano de negócios e partir para ação. Porque não adianta ficar só no campo das ideias, não adianta ficar só no seu caderno, no seu canvas, ali não adianta. Você tem que agir. Você pode fazer networking, né? Converse com pessoas. Eu falo que não tem que ter vergonha. Eu comecei com muita vergonha, eu sou tímida até hoje, mas eu sei que tem lugares que eu tenho que ter oportunidade de ser vista e eu tenho que ter oportunidade de ouvir e perguntar. Então é muito importante, pergunte, não tenha medo de perguntar, faça o seu movimento acontecer, porque quando você tem um negócio, você está criando um movimento que pode ser inicial ali, mas depois vai ter equipe, você vai ter os seus clientes, e o boca a boca, ele sempre vai ser o melhor marketing, não tem jeito, o boca a boca, ele sempre vai ser o melhor marketing. Então, a partir do momento que você tem tudo estruturado, que você tem um prazo também, minha meta para daqui a 12 meses é isso, passou a outra meta. Então, assim, você consegue acompanhar os seus resultados. Não adianta viver um dia de cada vez, tem que acompanhar os resultados também. Com tudo isso que você falou, já dá para enxergar um mercado diferente aqui em Boa Vista, né? Desde o início da sua história lá em 2017, né? Aliás, 14 na formação, depois 17 começou as 10, 2019 estabeleceu de fato Sim. ali, como também palestrante. Nesse todo esse período de trajetória, né, da empreendedora, o que você percebe de mudança do olhar do público e até das empresas aqui no estado voltado para essa área do digital? Olha, do tempo que eu comecei para agora, tem muitas empresas, né? E cada vez mais a gente percebe como a cidade está crescendo, graças a Deus. Eu vejo assim, Bia, são os dois lados. Tem aquela empresa que entende o poder do digital,
que sabe a importância de contratar uma agência, porque hoje eu tenho uma agência que é voltada apenas para gerenciamento de conteúdo das redes sociais. Mas também tem aquela empresa que acha que, eu assisti aqui um vídeo, eu vou fazer sozinho. Infelizmente ainda tem. A partir do momento que essa empresa começa a trabalhar ali só, ela percebe o quê? Nossa, eu tenho que lidar com funcionário, eu tenho que lidar com financeiro, eu tenho que lidar com administrativo, eu tenho que lidar com muitas coisas que aí o que fica por último é o marketing. Então aí eles criam a consciência da importância. Aí acaba contratando ou um consultor ou um mentor para direcionar uma equipe ou direcionar o próprio gestor ali, ou contrata uma agência, porque quando você contrata a agência acaba virando uma parceira ali daquela empresa, né? Tá trabalhando junto para o crescimento de posicionamento ou crescimento de vendas. Então hoje eu vejo que são esses dois tipos de pessoas aqui no mercado. São aquelas pessoas que já entendem a importância, que já querem começar com alguém ali, né, auxiliando. Tem aquelas pessoas que tentam e percebem, nossa, preciso de uma assessoria, né? Preciso de um especialista. Porque com a pandemia pra cá também, surgiu muitas pessoas que trabalham como social media. Eu sou social media. Mas o social media, ele é aquela pessoa que dá resultados também. Então, às vezes, eu acredito muito que, sim, você pode ter essa especialização, você pode trabalhar na área, mas você não tem que ser só um social media que gera posts, que movimenta o Instagram. Você tem que dar resultados. Seja um resultado de crescimento de perfil, que é o que o social media mais promete, é claro, porque eu dou um crescimento nas métricas, ou você acompanha também o crescimento financeiro daquela empresa. Não é toda empresa aqui no estado que abre isso, né, que abre o caixa, que mostra que teve um crescimento de vendas. Eu acho sensacional quando tem cliente meu que expõe, nossa, Gabi, a gente bateu a meta, alcançamos, mas não é todo mundo também que conta isso. Então, eu até falo para os profissionais que estão começando, que mostre resultado para os seus clientes, que procure entender sempre sobre as mudanças de comportamento de consumo e também entender de comportamento das pessoas, né? Porque a gente está no digital, mas tudo é para pessoas. Tudo, nós trabalhamos com pessoas. Então, tudo isso tem que estar muito alinhado. Tem uma outra situação, Gabi, que agora eu acabei lembrando aqui durante a sua fala também, que é o curso, né? Você falou até que vai lançar. Sim. Agora. Para isso, né? Para tudo isso que você está falando, existe uma preparação, existe um estudo, existe essa pesquisa mesmo, né? De trabalho. E com essa necessidade, com esse mercado que tem crescido em Roraima, há espaço para mais profissionais, há espaço para as pessoas se especializarem, buscarem também talvez um curso de fora ou o seu próprio curso também para conseguir aí esse espaço? Olha, eu até falo que quem escolhe o profissional sempre vai ser o cliente, né? Para não ter aquelas rixas entre profissionais, digamos assim. Então, quanto mais pessoas estão ali se especializando, estão ali entrando nessa área, é até melhor, são mais opções, porque você consegue ver que tem demanda, né? E o digital, ele é maravilhoso, porque ele não é um trabalho só de gerenciamento. Você pode trabalhar com infoproduto, você pode trabalhar... Tem pessoas que trabalham não com conteúdo, mas trabalham só com criação dos cards, digamos assim, não trabalho com gerenciamento, trabalho só com a estratégia. Então, eu falo que quando você faz um ótimo trabalho, você não precisa ter o foco apenas na sua cidade. Você consegue alcançar mais pessoas. Você está trabalhando com digital, então você pode atender pessoas de outros estados. Você pode expandir o seu leque. Então, eu vejo assim que tem público para todo mundo, sabe? O que é importante é você executar um bom trabalho, porque às vezes pode ter muitas pessoas fazendo, mas se você não executa bem, aí aquela reputação vai caindo, né? Aí a gente tem que fazer todo aquele processo de formiguinha para fazer com que aquele empreendedor ele veja a importância do investimento. Então, quando o empreendedor ele tem uma experiência negativa com a agência, aí toda agência sofre, todo mundo sofre. Todo mundo, na verdade, sente o impacto daquela perda, né? Enfim, eu acho que é importantíssimo o que você falou sobre se capacitar, né? Crescer. E o curso lança quando, hein? Pra gente já saber que dia que faz aí. Até o fim do ano eu vou lançar. Eu já gravei, mas ele tá em edição.
a edição. Tudo tem um processo, né? Dessa cocriação ali. Só uma pincelada aqui também, porque quem não tá fora do digital, quem às vezes não tem esse entendimento, esse conhecimento disso que nós estamos conversando, às vezes pensa que é da noite pro dia, né? Que faz, aí grava um vídeo, por exemplo, de 1 minuto e meio. Acho que foi feito em 1 minuto e meio. Tava até conversando. Ontem os meninos aqui do marketing da defensoria estavam gravando no vídeo. Acho que eles passaram quase 2 horas gravando no vídeo, que foi pro ar hoje de 1 minuto e meio. Eu falei, gente, olha só o trabalho que dá, né? É um trabalho que demanda tempo e que nem todo empresário que tem que cuidar de todas as outras demandas da empresa consegue atuar nessa outra área. Exatamente. É porque também tem muita isca que a gente usa nas redes sociais, né? Então você tá lá, o empreendedor tá lá vendo o vídeo. Aprenda a fazer o seu conteúdo em 10 minutos. Aí a pessoa, em 10 minutos, ok. Só que não é, isso foi só uma isca para te atrair, porque não é assim que funciona. Um vídeo não vai ser feito em 10 minutos também, porque tem a edição, tem a construção da legenda. Por isso que eu falo que o planejamento ele é importante, né? E sobre o curso, quando eu comecei a me posicionar no digital lá em 2019, o meu foco era lançar um infoproduto. Só que, a gente já tá em 2024. Eu lancei mentorias, lancei consultorias, eu lancei muitos serviços presenciais. E agora, de fato, estou indo com um curso totalmente online. Digital. Pro digital, porque eu sou metódica. Eu sou muito metódica. E tem pessoas que começaram a se posicionar, 3 meses depois já gravaram com celular mesmo, um celular de qualidade, gravaram, postaram lá numa plataforma e estão vendendo. Então, por isso que eu falo, tem gente que faz acontecer. Eu falo que no meu processo do curso, eu me cobrei. O curso eu sempre me cobrei muito e fiquei adiando. Tô adiando há quantos anos? Até que esse ano eu falei assim, quebra de barreiras, deixa eu gravar, porque você sabe, eu tenho muitos cursos presenciais, né? Eu tenho, assim, horas e horas de cursos presenciais. Só que eu fico assim, meu Deus, cadê essa liberdade do digital? E aí resolvi, até por demanda, né? Mas são processos, só que eu vejo também que não é tão difícil, sabe? O primeiro passo, ele não precisa ser perfeito. E isso, sabe, Bia, eu demorei a entender. Eu lembro que tem aquela frase, né? Que o feito é melhor do que o perfeito. Eu odiava essa frase, porque eu ficava com aquela ideia de que a pessoa ia fazer de qualquer jeito, sabe? Eu vou fazer de qualquer jeito aqui, porque o feito é feito. Só que eu entendi que o feito, ele é o primeiro passo. Porque a perfeição, ela não existe. A gente sempre vai estar querendo mais e mais. E aí eu sempre tive esse desejo de começar tudo muito perfeito, tudo muito grandioso. Só que tem coisas que você pode muito bem fazer ali da sua sala, no seu quarto, com o seu celular, editando pelo CapCut, vendendo ali a um preço, né, que é para lançar, um preço até simbólico, digamos assim, mas você vai estar criando seu público, o público que vai estar comprando outros produtos de vocês. E eu acho sensacional. Quando a gente entende o poder do digital, não é tão fácil, ok? Mas são muitas oportunidades. Muitas oportunidades quando você tem um público conectado com você. Um público que entende a transformação que você dá, que entende os resultados que você tem. E é um público que o que você for vender, vão comprar. Então, por isso que eu falo, não precisa ser perfeito. Precisa ter pessoas, precisa ter público, precisa ter esse senso de comunidade. E diante de tudo isso, o que você espera, o que você tem expectativa e prospecta também para essa área digital aqui para o estado de Roraima e para você também como empreendedora, né? Mas como empresária, acho que empreendedora já até pequena, já. Mas como empresária, como publicitária, o que você imagina do futuro digital do estado de Roraima? Olha, eu vejo as pessoas utilizando ainda mais essa ferramenta, se especializando cada vez mais. A gente vê que hoje em dia, pelo menos aqui em Roraima, 90% já utiliza o digital, né? Eu acho que o que eu espero de coração para Roraima é que a gente tenha uma internet de qualidade. Porque a nossa parte, a gente está fazendo, né? Então, assim, tem muitos profissionais que estão se posicionando e eu vejo esses profissionais se posicionando que nem as pessoas de São Paulo, sabe? Então eu vejo assim que tem pessoas que estão correndo atrás, que estão fazendo acontecer. Eu acho isso lindo. As empresas, elas estão entendendo a importância.
elas também estão entendendo a importância de entender o processo. Então, é muito bom quando uma empresa contrata a agência, mas ela entende do marketing, ela entende sobre as métricas, para quando você for mostrar resultado, ter uma conversa mesmo do tipo, tá certo, tá acontecendo, você tá fazendo acontecer. Porque você também não pode entregar a sua empresa para uma agência. Toma, faz aí acontecer. Não é isso, você tem que entender do processo, sabe? Então, eu sempre falo pros meus clientes, vocês precisam ser conscientes do que eu estou fazendo. Porque se você só entrega para uma empresa assim, é errado, né? Porque é você, é a sua empresa, é o seu filho. Então, eu vejo que aqui em Boa Vista está cada vez crescendo mais. Nós temos eventos maravilhosos de capacitação. Sim. Eu vejo que pessoas estão indo para fora. É muito importante. Se você consegue investir para ir num evento fora, é bom por quê? Porque a gente muda um pouco a cultura. A gente vê outras culturas, outras pessoas. A gente entende o que está acontecendo. E aí você traz o quê para Boa Vista? Traz novidade, traz algo diferente. E sempre vai ser sobre o diferencial, né? Porque hoje a gente trabalha com imediatismo. Internet é imediatismo. É uma trend, né? É aquele passa rápido. Passa rápido. É aquele cliente que quer uma trend o tempo todo. E até para você ter aquele domínio de entender que aquela trend não é pro seu cliente, você tem que ter uma base para saber, né? Falar, olha, isso daqui não é de bom tom para você. Isso daqui é de bom tom para você. Então, eu vejo que nós já estivemos mais longe. Já avançou bastante. Já avançou bastante. E eu acho que o Sebrae, como voltando a falar um pouquinho do Sebrae, tem bastante influência nisso também, porque, inclusive, agora recente lançou a faculdade, né? Nossa, sim. E eu acho que isso vai trazer muita profissionalização pro profissional paraimense. E eu até falo que o marketing, ele é essencial, só que a gente precisa entender sobre negócios, sabe? Porque às vezes a gente fica muito limitado. Pronto. Eu até estava conversando ontem com um amigo que eu falei assim, nossa, eu tô precisando de uma ambiência diferente, eu tô precisando falar sobre negócio, eu tô precisando falar sobre mercado, porque às vezes, automaticamente, né, a vida cai nessa rotina, e aí ou a gente só tá falando sobre Instagram, ou a gente só tá falando sobre vídeos virais, mas não é também só sobre isso, não é só sobre o Instagram, é sobre você estar ali, o seu processo de venda, seu processo de atendimento, é sobre você criar novas oportunidades de negócio, sabe? Então, o Sebrae ele é muito bom por isso. Agora vem mais uma capacitação, vem mais uma faculdade, e a gente precisa estar inserido nisso, porque é uma forma também de reciclar o nosso conteúdo. É muito boa a vivência, o que você aprende no dia a dia, o que você aprende vivendo, mas você também precisa ter ali uma capacitação, um profissional lhe direcionando as ideias. Agora, pra gente já ir caminhando pros passos finais aqui também da nossa entrevista, queria que você refizesse o convite, né, pro lançamento aqui em Boa Vista do seu livro. Dá tempo ainda de participar, até porque ainda vai acontecer. Aconteceu em São Paulo, como a Gabi contou, né, porque as outras escritoras também são de outros locais do Brasil. Uhum. Tem escritoras de onde mesmo, Gabi, aqui? Tem de São Paulo? Nossa, tem de São Paulo, tem do Pará, tem do Nordeste, do Brasil todo. São histórias maravilhosas, de mulheres que tem o processo de liderança, tem processos de consultoria. Por isso que eu falo, você pode não se inspirar com a minha. Eu sei que a minha vai impactar, sim, pessoas, mas você vai se conectar com alguma empresária. E o legal do livro é porque a gente, em cada capítulo, tem um contato da pessoa, tem as redes sociais. Então, imagina, você gostou muito, né, daquela pessoa e você pode se conectar com ela para saber mais sobre a sua história ou para saber também do seu serviço. E todo esse lançamento acontece, então, agora, junto com o evento Expo Beleza do Sebrae. Uhum. Dia 20, né? O dia 20 começa, né? É o primeiro dia, é a abertura. E aí, no dia 23, eu vou estar palestrando sobre o livro também, né? Falando ali sobre essa temática do sucesso, crescer na teimosia. E após a palestra, vai ser o lançamento oficial aqui em Boa Vista. A partir das 19h30. Então, vocês são meus convidados pra gente ter esse momento de networking, né? Porque eu já falei para todas as minhas clientes, olha, eu quero lá todo mundo fazendo networking, porque são pessoas, né? A pessoa que tá do seu lado pode ser seu futuro cliente ou seu futuro sócio. Então, eu estimulo muito isso, de que você vá para esses eventos de coração aberto mesmo, de peito aberto, para fazer negócios. Então, eu vou estar lá estimulando vocês a isso, também lançando o livro, né? Que eu vou poder vender, eu quero todo mundo comprando o livro, por favor. Importantíssima essa parte. É muito importante essa parte. E também
ter aquele momento, né? Ter uma foto, um vídeo para registrar. Essa troca, essa conexão, de fato, que a gente tem conversado aqui. Gabi, eu queria agradecer muito, assim, você ter aceitado o convite, ter vindo conversar com a gente sobre esses vários e muitos projetos que você desenvolve, né? Um pouquinho da sua trajetória, da sua história, da sua jornada empreendedora. E eu vou deixar esse espaço também para você fazer suas considerações finais, né? Para agradecer, enfim. E para até falar alguma coisa que você tenha passado e queira dizer agora. Olha, eu agradeço o convite. É sempre muito bom conversar com você, porque é leve, né? Eu tô aqui falando, e as pessoas vão estar escutando e falando assim, essa menina falou que é tímida e não para de falar. Então, eu agradeço essa oportunidade, essa abertura para poder falar sobre os meus serviços. E aí, eu deixo aqui essa mensagem para cada pessoa acreditar em si, acreditar no seu potencial. Quando eu falo sobre você ter fé, ter a fé naquilo que você acredita, que é justamente naquilo que você não vê, você não tá enxergando, mas você sabe, você entende. E aquele... A gente sempre sabe, né? A gente sempre sabe o caminho que a gente deve seguir. E o empreendedorismo, ele é razão e emoção. Então, que você se prepare, que você corra atrás, porque todo dia é um dia diferente, é um dia de uma nova conquista, é um dia de você realizar algo diferente. E saiba que nesse processo você não precisa estar sozinho. Tem pessoas que vão estar lhe apoiando, tem pessoas que vão estar lhe aplaudindo, tem pessoas que vão estar prontos para lhe ajudar. Então não precisa ser um processo também tão solitário. Você só precisa encontrar a ambiência certa também. As pessoas em volta fazem toda a diferença. Faz toda a diferença, exatamente. Gabi, mais uma vez, muito obrigada mesmo. E muito sucesso, né? Obrigada. Com as vendas do livro também, com seus outros projetos. Que Deus abençoe. Amém. E que esse seu propósito que você contou aqui continue alcançando muitas outras vidas e principalmente mulheres, né? Que é a sua causa, a sua defesa. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, gente. Obrigada a quem escutou até aqui, né? Me acompanhe nas redes sociais. Lança o arroba aí. @ Gabi Soares, GAB Soares RR. Pode me acompanhar lá, que eu também adoro acompanhar as pessoas, né? As pessoas novas no meu perfil. E eu encontro vocês dia 23 de setembro, a partir das 19h30, lá no Garden, na Feira Expo Beleza. Pronto, convite feito, viu? E mais uma vez, muito obrigada. E a gente vai encerrando mais um programa Entrevistas DPE aqui da Rádio Defensoria. E você pode acompanhar essa ou outras entrevistas no nosso Spotify, no Deezer e no YouTube. Basta pesquisar por Defensoria RR. Muito obrigada pela companhia e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.